ouça a voz de Deus. A voz de Deus é o que nos direciona. É o que nos diz se estamos no caminho certo ou se pegamos um atalho que não vai dar em lugar algum. É essa voz que muitas vezes nos dá um puxão de orelha para abrir os nossos olhos sobre pessoas, circunstâncias, decisões, comportamentos. É essa voz que nos diz quem somos e quem Ele é. É lindo quando você começa a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Por muito tempo eu achei que eu tinha uma percepção, que eu tinha uma sensação sobre as coisas, um sexto sentido, sabe? Hoje eu sei que é Ele falando comigo, que é a doce voz dele zelando por mim. Eu aprendi a reconhecer a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é fundamental para a nossa jornada espiritual e pessoal. É através dessa comunicação que nós recebemos direção, sabedoria e entendimento acerca de tudo. O Espírito Santo é especialista em tudo. É inclusive por meio dessa comunicação que nós acessamos um discernimento a respeito da nossa identidade em Cristo. Neste devocional, vamos explorar como a voz de Deus nos guia, enche de sabedoria e revela quem nós somos para Ele. Em 1 Samuel, nós podemos acompanhar a história do profeta Samuel. Sua mãe Ana não podia gerar filhos e orou por ele. Orou dizendo a Deus que se ele a desse um filho, ela o entregaria, o devolveria à casa do Senhor. Então Samuel, após o desmame, passou a viver no templo com o profeta Eli. E Samuel, desde muito jovem, aprendeu a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Ele estava disposto a ouvir e obedecer ao chamado divino, mesmo quando não entendia completamente o que estava acontecendo. Às vezes nós não vamos entender mesmo, mas eu só preciso saber que é a voz de Deus, eu preciso reconhecer. Veja o que lemos em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim foi. Samuel se deitou no seu lugar, e veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A história nos relata que Deus, em determinada noite, começou a chamar por Samuel, ainda pequeno. Mas ele não entendia e achava que era Eli, o profeta Eli, que estava chamando por ele. Mas Eli, o profeta, soube de imediato que Deus estava tentando se comunicar com Samuel e o aconselhou nos versículos 9 e 10, já lidos. Então, após ser chamado 3 vezes, finalmente Samuel respondeu à voz de Deus. Ele entende que é Deus quem está falando com ele. E ele responde, dizendo: fala, Senhor, o teu servo ouve. Sabe, queridas, muitas vezes nós achamos que Deus fala apenas com determinadas pessoas e ficamos buscando por essas pessoas para ouvirmos através delas a voz de Deus. Mas isso não é real. Deus quer falar com você. E Ele fala com você através de sensações, através de sonhos, através de pensamentos, através da natureza, né? Dos acontecimentos. Realmente Ele usa pessoas, então Ele fala através de outras pessoas. Ele está sempre falando. Ele está sempre dando sinais de que Ele quer se comunicar com a gente. Nós é que muitas vezes não estamos atentas à voz dele. Ou, como Samuel, nós não reconhecemos que é Ele quem está nos chamando.
Assim como Samuel, nós também precisamos estar vigilantes e atentas à voz de Deus em nossas vidas. Esta poderosa voz nos dá 1. Direção divina. A voz de Deus nos guia em meio às incertezas e desafios da vida. Quando buscamos ouvir e seguir a sua direção, encontramos paz e clareza em nossas decisões. 2. Sabedoria celestial. Deus nos enche de sabedoria através da sua voz. Suas palavras nos capacitam a discernir entre o bem e o mal, a tomar decisões sábias e a viver de acordo com os seus princípios. 3. Identidade em Cristo. Ao ouvir a voz de Deus, descobrimos quem realmente somos em Cristo. Ele nos revela o nosso propósito, nossos talentos e nos lembra do seu amor incondicional por nós. Ao buscarmos ouvir a voz de Deus, experienciamos uma profunda intimidade com Ele e acessamos um amor e uma gratidão pelo seu imenso cuidado com as nossas vidas. Deus está sempre falando, e talvez você já tenha percebido isso, como Samuel percebeu. Alguém está me chamando, alguém está falando comigo, mas talvez você não tenha ainda reconhecido que essa voz é do Senhor. Esteja atenta, Ele está sempre falando com a gente. Olha só, a frase de hoje é: ouça com o coração atento. A voz de Deus não apenas guia nossos passos, mas revela a verdadeira essência de quem somos em Cristo, capacitando-nos com sabedoria celestial para enfrentar qualquer desafio. Se você quiser receber esse material, um PDF sobre esse devocional, clica na descrição do vídeo. Lá tem uma atividade também te esperando. Um beijo!